Confirmem só se estão a ver aqui a minha apresentação. Nós chegámos Sim, aqui ao fim. Eu deixei para último a parte que é a parte que eu domino mais, que tem a ver com medicamentos. E a verdade é que percebi que precisava de pelo menos 2 sessões para vos passar a informação que eu considero importante, mas mesmo assim eu hoje selecionei aqui a informação que eu acho que é a informação básica para garantir que vocês fazem as escolhas acertadas na medicação, que vão sentir-se mais leves e mais seguras quando vão tomar medicamentos e que também o vão fazer de forma mais segura, que é o objetivo aqui desta sessão. Gerir os medos e os riscos que têm a ver com a medicação. Hum, Felizmente, e normalmente não é este o termo que se utiliza quando se fala disto que eu vou te dizer, mas felizmente que há medicação para as doenças, não é? Normalmente os termos que nós ouvimos é infelizmente vou ter que tomar medicamentos. É assim, na verdade, infelizmente que há doenças, mas temos que aceitar porque faz parte do ser vivo também ter doenças. E felizmente que há medicamentos. Muitas vezes há medos, há receios, a pessoa fica triste porque tem que tomar medicamentos, mas isto tem muito a ver também com aquelas crenças e com aqueles mitos que nós falámos na sessão anterior. E felizmente que os há, mas a verdade é que os temos que tomar em segurança, porque vocês nunca adquiriram um medicamento na farmácia que não tenha um folheto informativo. Todos eles têm um folheto informativo e todos eles têm aquela parte que fala dos efeitos adversos. Não há nenhum que diga, não há possibilidade de ocorrência de efeitos adversos. Isso não existe, não há nenhum medicamento que o tenha. E vamos começar esta sessão por falar nos erros da medicação. E vocês já estão a pensar que eu vos vou dar nas orelhas. Porquê? Porque quando nós pensamos em erros de medicação, pensamos sempre, mas o que é que eu faço de mal? Não é? O que é que eu posso estar a fazer mal que me está a prejudicar? E não pensamos nos outros intervenientes. Na verdade, ocorrem mesmo milhares de erros de medicação a nível mundial, todos os meses e todos os anos, e são vários os responsáveis. Podem ser os médicos, na altura que prescrevem, podem ser os farmacêuticos, na altura que vos dão a medicação, podem ser também os enfermeiros, quando administram os medicamentos no hospital, e podem também ser vocês, é verdade. Mas é importante que diga que não são só os doentes que são responsáveis pelos erros da medicação. Há aqui muitos intervenientes e, de facto, os erros acontecem e acontecem com mais frequência do que aquilo que nós imaginamos. E depois é qualquer coisa que nós não conseguimos medir muito bem. Porquê? Porque é difícil para o ser humano admitir que errou. Então, muitas vezes, esses erros não são notificados, não são colocados nos relatórios, mas a verdade é que eles existem e é importante nós termos esta noção, porque vocês devem confiar nos profissionais de saúde, claro que sim, fazem o melhor que podem todos os dias, mas eles também erram e podem errar em vários momentos. hum, Aqui na vossa jornada de procura da saúde, de procura de resolução dos vossos problemas, de saúde. E por isso é que eu considero tão importante, este programa, porque também vos alerta para isto. E se vocês estiverem mais alerta, poderão ter mais segurança, está bem? A verdade é que, por exemplo, nos hospitais, neste momento, as pessoas, os profissionais estão muito, muito sobrecarregados, fazem demasiadas horas e o cansaço acumula-se. E às vezes ocorrem erros por isto. As pessoas não querem errar, mas estão a ser têm uma carga de trabalho tão grande que às vezes erram.
Por isso é importante nós estarmos alerta e sermos críticos e perguntarmos, mas o que é que o que é que eu vou tomar e para que é que isto serve, e irmos confirmando, não é, aquilo que se passa com a nossa saúde e que nos vão fazer. E quero-vos falar aqui desta teoria do queijo suíço, que é uma teoria curiosa e que realmente diz que há muitos buracos, né, como no queijo suíço, no sistema. E nós podemos ser apanhados num destes buracos, ou mais do que um buraco. Pode haver aqui um erro de medicação, porque falhou aqui a informação, por exemplo, o médico não recebeu a informação toda que deveria receber por parte do doente, e por isso prescreve um medicamento que não é o mais acertado, ou porque não comunicaram bem um com o outro, ou porque na farmácia o farmacêutico não vos deu toda a informação que vos devia ter dado, ou não confirmou se vocês sabiam como é que deveriam tomar. Às vezes pode haver alguma falha, na etiquetagem do medicamento. Isto é mais a nível do hospital. A nível da farmácia é muito difícil, isto, é quase impossível isto acontecer. E outras tantas falhas que podem ocorrer no sistema. E estes queijos suíços acontecem, existem em todo o lado, no que toca, a prestadores de saúde. Os erros da medicação podem ocorrer e até podem não ter consequências nenhumas negativas para o doente. Há muitos que é assim que acontece. Outros, infelizmente, e por isso é que estamos a ter esta conversa, podem ter consequências muito negativas para o doente. Graças aqui aos farmacêuticos, eu estou aqui hoje, de facto, para promover a utilização segura dos medicamentos. É este aqui o princípio basilar da minha prática profissional. E é isso que nós tentamos fazer nas farmácias, na indústria farmacêutica, nas farmácias hospitalares, é garantir que há uma utilização segura dos medicamentos. E hoje tenho-vos para propor aqui um jogo de tabuleiro a brincar, não é? Porque não temos dados nem temos peças, mas tenho aqui um jogo de tabuleiro a brincar convosco. E para avançarmos aqui no jogo do tabuleiro, vocês têm que acertar nas perguntas que eu vos vou fazer. Estão preparadas? Sim? Então vamos lá aqui começar a jogar. A Lénia está a tomar um antibiótico para uma infecção que ela tem, mas ela não percebeu bem a instrução do médico porque estava muito doente e ela só queria era sair da consulta e ir comprar um medicamento para ficar melhor. E às tantas percebeu que está a tomar metade da dose que era recomendada. O que é que ela deve fazer quando se apercebe do erro? 1. Duplicar as doses nas próximas tomas, uma vez estava a fazer metade. 2. Contactar um médico ou farmacêutico para obter orientação. 3. Parar de tomar o antibiótico imediatamente, já que está a tomar mal. Ou 4. Se já se sentir melhor, pode continuar a tomar dessa forma. Podem escrever aí no chat. A Liliana confia aqui nos médicos e nos farmacêuticos, muito bem. Diz que é 2. Cristina também. Esta é muito fácil, não é? Porquê é que não deve duplicar as doses nas próximas tomas? Porque se duplicar as doses nas próximas tomas, está a fazer uma sobredosagem, e eu já vos vou falar da janela, do que é o conceito da janela terapêutica, mas o que acontece é que se vai sair da janela terapêutica e pode estar a entrar em sobredosagem e isso vai provocar a ocorrência, por exemplo, de efeitos adversos. O 3, parar de tomar o antibiótico imediatamente. Também não. Isto também não é a opção correta, porque quando se prescreve um antibiótico, ele deve ser feito até ao fim, porque se parar de tomar o antibiótico, a infecção não vai ficar curada, não é? E pode voltar e com mais complicações associadas.
E se já se sentir melhor, pode continuar a tomar dessa forma? Não, claro que não. Até se pode sentir melhor porque no organismo estava a haver uma determinada concentração sanguínea de antibiótico, diminuiu a carga de bactérias que tínhamos e por isso sente-se melhor, mas não é suficiente para eliminar completamente a infecção. Por isso, de facto, o que se deve fazer, a atitude mais segura, é falar com o profissional de saúde e tentar perceber o que é que deve fazer. E neste caso, eu não vos posso dizer exatamente o que é que se deve fazer, porque depende muito de situação a situação e de antibiótico a antibiótico. Mas imaginemos que é uma amoxicilina, que é dos antibióticos mais comuns. Aqui, o que se teria que fazer era começar a voltar a tomar do início corretamente. Isso seria o ideal. Vamos então em frente. Chegámos aqui à casa um do jogo do tabuleiro. Conseguiram. E agora a Gabriela. A Gabriela, ela toma medicamentos para a hipertensão. Ela toma até um de manhã e um à noite. Mas ela esquece frequentemente de tomar o da manhã. O que é que vocês recomendam que ela faça para evitar esse erro? Um, sempre que se esquece, tomar 2 comprimidos na manhã seguinte. 2, medir a tensão e se estiver controlada, não há problema. 3, tomar o comprimido a qualquer hora, assim que se lembrar. 4, utilizar um alarme ou aplicação de lembrete para se lembrar de tomar a medicação. Ou 5, colocar o comprimido na casa de banho em local visível para não se esquecer de tomar. Eu não disse, mas pode haver várias opções corretas. A 4, 4 e a 3. Uhum. 13 a 4. Então, vou aqui desvendar a solução. Tomar os 2 comprimidos na manhã seguinte, já vimos que não na anterior, porque corre-se o risco de ultrapassar a janela terapêutica, estar em sobredosagem e ter efeitos tóxicos. 2, medir a tensão e se estiver controlada não há problema. Isto é um erro muito comum na medicação para a hipertensão. Quando as pessoas tomam medicação para a hipertensão, normalmente a tensão fica controlada e as pessoas têm a tendência de deixar de tomar os medicamentos. E não é isso que se deve ser feito. Deve-se continuar a tomar para manter os valores corretos. Por isso a opção 2 também não estaria correta. 3, tomar o comprimido a qualquer hora assim que se lembrar. Aqui caíram na armadilha. Muitas vezes, tomar o medicamento assim que se lembrar pode ser a opção correta, mas depende do medicamento e também tem que se ter aqui atenção ahm, a qualquer hora. A qualquer hora pode não ser o mais indicado. Por exemplo, os medicamentos para a tensão arterial, existem várias famílias, mas há uns que são os diuréticos, que se forem tomados à noite, pessoa não vai estar sempre a acordar para ir fazer xixi. Por isso, a qualquer hora não é uma boa ideia. E também pode não ser uma boa ideia se a pessoa tomar mais medicamentos e eles não poderem ser tomados em simultâneo com este da hipertensão. Por isso, a 3 não está correta. 4, a 4, claro que sim, isto é uma forma de lembrar as pessoas que são mais esquecidas de tomar os medicamentos, é colocar um alarme à hora em que o tem que tomar e o alarme só é desligado quando tomar. E o 5, colocar o comprimido na casa de banho em um local visível para não se esquecer de tomar. Colocar num local visível para não se esquecer de tomar é uma excelente ideia. Não pode é ser na casa de banho. A casa de banho sofre várias variações de temperatura, não é? Porque tomamos banhos quentes, então o ambiente fica mais quente e depois fica mais frio, e é uma zona com muita umidade. E os medicamentos podem perder a qualidade se estiverem armazenados em zonas com umidade. Mas é um local onde a maioria das pessoas guarda os medicamentos.
e não deve fazer. Passámos para a casa 2, vamos ver se passamos para a casa 3. Então, a Maria não gosta de tomar cortisona, porque costuma ficar inchada quando toma. Estou a ver aí alguns sorrisos. Ela teve uma crise inflamatória recentemente e o médico recomendou a toma da cortisona. Ela agora, já que tomou há alguns dias, já se está a sentir melhor. Então o que é que ela deve fazer? Um, continuar a tomar o medicamento até ao fim como prescrito. Dois, parar de tomar o medicamento já que se sente melhor. Ou três, guardar o resto do medicamento para futuras necessidades. Dois, deve fazer o desmame. Acho que a Dolores não gosta de tomar cortisona também. Ah, gosta, gosta. Está a dizer. Então, já enganei-me. É um. Ó, Dolores, quer explicar aqui a resposta? Deve fazer o desmame. Podemos ouvir só aqui, só para perceber o Sim, comentário? quero. Quero e no fim também gostaria de falar, se me der um pedacinho da oportunidade, quando Sim, terminarmos. claro que sim. Sim, tomo cortisona há muitos anos e quando comecei a tomar, tomava muitos comprimidos por dia. E o que me foi explicado é que precisava de as tomar porque tinha umas dores horríveis e só passavam com aquilo. E é verdade, é minha aliada. Eu tomo a medicação como meus aliados, ok? Então, hum, e o que me foi dito foi que deveria tomar cada vez menos, mas continuaria a tomar porque o meu corpo de certeza que ficaria habituado para sempre e não deixaria de tomar nunca. Não é verdade? Eu sou uma pessoa forte, tomo a medicação toda como me prescrevem, mas se me disserem que eu não consigo, eu vou lá. Então, então, tomei muitos comprimidos de cortisona inicialmente. À medida que me ia sentindo melhor, fui deixando de tomar, mas não era comprimido a comprimido, era metade a metade. E penso que é isso que se chama o desmame. Ou Sim. seja, eu ia diminuindo a quantidade, mas nunca sem deixar de tomar. Até que chegou um tempo em que eu tomei durante vários dias, para não dizer meses, metade de um comprimido por dia e pensei, a partir de agora não tomo mais. Se aguentei algumas dores, sim, mas deixei de tomar. Neste momento, de vez em quando tenho mesmo de tomar porque preciso deles, mas considero-os neste momento um aliado e não uma obrigação. É isso. Mas Obrigada, Dolores. desculpe, Sim. mas sei perfeitamente que quando tenho uma crise, tenho de tomar, sei até onde posso ir e depois tenho de diminuir lentamente. Tenho sempre de fazer o mesmo, porque senão não aguento. Uhum. Obrigada, Dolores. É muito importante aqui estes testemunhos, também para perceber na prática o que é que acontece na vida e na gestão das doenças. Obrigada, Dolores. Aqui eu trouxe aqui o tema da cortisona, porque a cortisona de facto tem muitos efeitos adversos, é verdade. Mas também quer dizer que tem efeitos adversos quando a toma é continuada durante muito tempo. Se for uma toma de curta duração, poucas vezes tem esses efeitos adversos. Por isso, esta questão do inchado tem a ver com a toma continuada. Aqui, a Dolores, pelo que eu percebi, fez isto por autoria própria, seguiu o seu instinto, que é hum, seguir o instinto é importante. Eu não digo que não vos aconselho a fazer exatamente o que a Dolores fez, no sentido, não sei se a Dolores falou com o médico. Ah, falou, pronto. Então, sim, é assim, é muito importante que vocês sigam o vosso instinto. Depois, falem é com os profissionais de saúde para perceber, o que é que podem fazer e o que é que podem não fazer. E, de facto, a cortisona não necessita de ser tomada para sempre. Talvez só em determinadas alturas de crise seja o ideal, para evitar mesmo
a questão dos efeitos adversos e também porque a cortisona também diminui muito o sistema imunitário, né? E então, se puder evitar, melhor. Agora, há situações em que não se pode evitar, e há outras situações em que, de facto, o benefício de tomar é, é a escolha certa. É o benefício supera os efeitos adversos. Por isso, o que é que deve fazer? É, de facto, deve seguir as indicações do médico e, se tiver uma intuição, se tiver o desejo de deixar, sentir que tem efeitos adversos, deve falar com o médico para se tentar perceber quais é que são as outras opções terapêuticas que existem. Porque existem várias opções terapêuticas para a dor e para a inflamação. Por isso, deve-se falar com o profissional de saúde. Guardar o resto dos medicamentos para futuras necessidades. É assim, pode-se guardar, mas quando se decidir tomar, deve-se também falar com o profissional de saúde antes. Os antibióticos, esse eu digo-vos mesmo, nunca guardem, porque nunca deve sobrar. Se sobrar, porque o médico disse que era para tomar menos comprimidos, ou se for o xarope, entreguem sempre na farmácia, porque nunca se pode voltar a tomar retomar a toma de um antibiótico, porque nunca vai, o que sobrou nunca vai ser suficiente para fazer o tratamento completo, percebem? Por isso esse não deve ser guardado. Os outros podem guardar e, de facto, se depois o vosso médico prescritor o indicar, se ele estiver dentro da validade e bem armazenado, pode ser voltado a utilizar. Então, já estamos aqui na casa 3. Então, aqui a Liliana costuma guardar os seus medicamentos na casa de banho. E nós já falámos disto. Vamos passar já para a casa seguinte porque falámos nisto. E a pergunta era: a casa de banho é um bom local de armazenamento? Estão à espera? Eu não estava a dizer só porque já falámos. A resposta é não. Os medicamentos devem ser armazenados num local fresco e seco e longe da luz direta. Por isso, a cozinha também não é o sítio ideal. Perto dos fornos e dos fogões também não é o sítio ideal. E aqui esta opção, o ideal é guardar os medicamentos no frigorífico para garantir que a temperatura é sempre a mesma. Não há necessidade, e às vezes também não é uma boa ideia guardar no frigorífico, os que não têm essa indicação. Há uns que são obrigatórios, têm mesmo que estar em temperatura reduzida e na farmácia devem-vos dizer isso. Este tem que ser colocado no frigorífico. Há outros que não têm essa necessidade, e não se esqueçam também que nós também abrimos e fechamos muitas vezes o frigorífico. Então também pode haver oscilações de temperatura, por isso, a não ser que ele seja mesmo medicamento de frio, não aconselho que façam isto. Podem fazer também, agora lembrei-me, há quem utilize Voltaren gel, para as dores. O laboratório indica que no verão se coloque no frigorífico, porque aumenta também o efeito de frescura e alivia também mais as dores. A Liliana pergunta, e o Biafine? Sim, tudo também pode ser colocado. Tudo o que é de aplicação tópica, gel e creme, beneficia se tiver uma temperatura mais reduzida. Comprimidos, cápsulas, pós, isso é que não tem benefício, às vezes até pode ser pior, isso eu não aconselho. Chegamos à casa 4 e vamos ver se chegamos ao final. A Antonieta encontrou uma caixa de comprimidos de dor de cabeça que a sua irmã toma e decidiu tomar um quando sentiu dor de cabeça. O que é que ela deve fazer? 1. Tomar o comprimido, pois é apenas para a dor de cabeça. 2. Consultar o médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento que não foi prescrito para si. Ou 3. Tomar metade do comprimido para ver se funciona. Esta é muito fácil, não é? Mas isto acontece muitas vezes. Nós, em conversa com a nossa família, em conversa com os nossos vizinhos, em conversa com os nossos amigos, queixamos-nos das nossas moletas, da nossa dor de cabeça, da dor no ombro, e há sempre uma grande vontade de ajudar,
e normalmente a vontade de ajudar diz, mas eu tomei isto, ou eu utilizei isto e dei-me mesmo muito bem. E como temos ali um testemunho pessoal, ficamos com muita vontade de experimentar. Isto acontece muitas vezes. Agora, se estivermos a falar de um medicamento daqueles que se vendem para a farmácia, que é não sujeito a receita médica, e estivermos a falar de uma pessoa que é 100% saudável, em princípio não haverá problema. Agora, se estamos a falar de um medicamento que se vendem para a farmácia e que é de venda livre, mas a pessoa toma outros medicamentos, tem uma doença crónica, pode ser totalmente contraindicado. Por isso, deve-se falar com o médico ou com o farmacêutico antes de decidir tomar qualquer medicamento. Quando estamos a falar de pessoas que têm doenças crónicas ou pessoas que tomam outros medicamentos ou produtos naturais ou até suplementos. Porque podemos estar a cometer um erro se decidirmos experimentar. Então, significa que chegamos ao fim deste quiz, com mais saúde e com mais segurança. E aqui, em jeito de resumo, quais é que são então aqui os erros mais comuns? É o esquecimento das doses, e isto podemos estar a comprometer o tratamento, estar a investir dinheiro em medicamentos e estar a deitar esse dinheiro para a rua, porque não o estamos a tomar na posologia certa. E a questão do alarme no telemóvel é muito fácil de colocar e evita esses esquecimentos. Outro erro é tomar a dose incorreta, e isto pode ser grave porque podemos estar a fazer uma dose que é subterapêutica, que não trata, ou então uma dose sobreterapêutica, que é tóxica. Por isso, deve sempre ler bem na receita médica qual é que foi a dose prescrita e também pode-se confirmar no folheto informativo, porque só para garantir que está mesmo tudo ok. Outro erro, e este acontece mesmo em muitas casas de famílias portuguesas, que é a interrupção prematura do tratamento. As pessoas não gostam de tomar medicamentos e se sentem melhor, muitas vezes abandonam a terapêutica. E isto pode ser mesmo contraproducente. Eu falo aqui dos antibióticos porque também é aqui uma situação grave que estamos a viver hoje em dia. Por exemplo, interromper prematuramente um tratamento de antibióticos, estamos a promover aqui a resistência aos antibióticos. Ou seja, as bactérias vão continuar no nosso corpo e vão ter alterações genéticas que lhes vão dar resistência àquele antibiótico. E o que é que está a acontecer atualmente? Antibióticos que dizimavam totalmente infecções, neste momento já não têm assim tanto poder. Algumas bactérias estão a ganhar aqui a batalha. Por isso, isto não se deve fazer, interromper prematuramente. E depois, tomar os medicamentos de outras pessoas. Já falámos aqui porquê? Porque cada pessoa tem um organismo próprio, pode ter uma doença, pode tomar outros medicamentos e tomar aquele medicamento que é totalmente inócuo e que é eficaz na pessoa pode ser prejudicial para outra. Outro erro, e que vamos falar mais à frente das interações, é misturar medicamentos, misturar suplementos, misturar produtos naturais, e isto pode aumentar o risco de efeitos adversos. O que é que podem fazer? Consultar o farmacêutico ou o médico. Isto a resposta é sempre a mesma. Mas também podem consultar alguns sites que eu vos posso informar, posso-vos depois passar, em que vocês colocam lá o nome do medicamento, o nome da planta, o nome do suplemento e verificam se há possibilidade de interação ou não. E assim já ficam também seguras nessa escolha. Outro erro é o armazenamento inadequado, como já vimos na casa de banho e na cozinha, não são os locais ideais. E também confiar na nossa memória, lembrarmos do que é que o médico e o farmacêutico diz e não confirmar as instruções de utilização do medicamento. Posso-vos dar aqui alguns exemplos que podem parecer ridículos, mas que acontecem. Já
eu já soube de uma pessoa que estava a aplicar supositórios nos ouvidos porque estava com dor de ouvidos e considerou que aquele medicamento era para aplicar naquela zona que era onde estava a dor. Isto é um exemplo. Por isso, e também, e isto aconteceu quando eu trabalhava noutro local, houve uma pessoa que tomou uma loção para o corpo, tomou-a oralmente. Porquê? Porque o frasco, e aqui devia-se, o laboratório devia ter atenção a isto, o frasco é de vidro e parece de facto um xarope. Por isso os erros acontecem, e é importante ler as instruções. Então agora aqui, para vocês ganharem mesmo o queijinho do jogo, tenho aqui uma pergunta final para vocês sobre os erros da utilização dos medicamentos. Digam-me lá, vocês podem esmagar os medicamentos para facilitar a toma? Tenho aqui as opções. Têm de confirmar com o farmacêutico, porque existem algumas fórmulas que perdem o efeito se forem esmagadas. 2. O ideal é dissolver numa chávena de chá quente. Ou 3. Posso esmagar e colocar na sopa ou num copo de sumo para disfarçar o sabor. O que é que vocês dizem? Acham que só há uma certa ou há mais que uma? Hum, acertaram. É a número 1. E porquê é que não é a número 2? Yolanda, sim. Tem uma pergunta. Não? Não? Estava aqui a mão, pedi para ativação. Não Ah, está. Ah, sim. tá. É que eu tenho muitas dificuldades com o Zoom no telemóvel. É mais Eu difícil utilizo do que no muito o Zoom computador. no computador, mas no telemóvel. Sim, curiosidade, fiquei a saber há pouco tempo pela minha sogra, que é enfermeira, que me disse que eu tenho alguma dificuldade em tomar comprimidos um bocadinho grandes. Eu, por exemplo, se Uhum. tomar não sou muito de tomar medicamentos, não era, mas o Benuron, por exemplo, eu fico muito mal disposta se tomar o Benuron, então agora tomo de cápsulas porque é mais fininho para engolir. E Uhum. ela explicou-me que os medicamentos que se podem partir são aqueles que têm um risquinho e explicou-me que muitas vezes os medicamentos que não estão partidos até podem ter, portanto, posologias ou produtos diferentes nas várias partes do comprimido. Portanto, poderíamos estar a tomar metade, vou decidir tomar metade, e afinal, se calhar, só estou a tomar um componente daquele comprimido, não estou a tomar a outra parte, por exemplo. Foi o que ela me explicou. É isso Não sei se mesmo. ainda é assim. Está totalmente correto, totalmente correto. Para quem não tem dificuldade em tomar comprimidos muito grandes, e o paracetamol é o caso, pronto, há outras fórmulas farmacêuticas, são as cápsulas, que são mais fáceis de engolir, também há comprimidos efervescentes e também há mesmo o pó. Mas o que a Yolanda estava a dizer está totalmente correto. É uma curiosidade, que é os que têm de facto o traço ao meio. Normalmente são aqueles que se podem dividir, porque pode haver essa posologia, em vez de tomar 10 miligramas, 5, e se ele tem o traço, é porque em princípio são dos que se podem dividir ao meio e depois esmagar. Os outros, em princípio, vocês têm que confirmar se é possível ou não, porque podem ter libertação prolongada, por exemplo, que era um pouco o que a Yolanda estava a dizer, ou até podem ter vários componentes, como a Yolanda estava a dizer, em que o primeiro, existem umas cápsulas, uns comprimidos das arcocápsulas, que é um produto natural para dormir, que é muito interessante, que tem essa tecnologia, que é, primeiro, libertam a melatonina para induzir o sono logo e depois libertam outras substâncias para dar um sono reparador. E estar a partir, por exemplo, esse comprimido, que até é um comprimido grande, pode, pronto, é estar a deitar dinheiro à rua. Yolanda, podes dizer sim, sim. Aí, eu coloco ativação. Eu também tento ativar, mas
Pedir para Já ativar. está? Sim, 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 sim. Como é que portanto, eu estou com muitas dificuldades em dormir. Esse é um produto natural? É, é. Ok. Eu, por acaso, já tomei a decisão, aqui com base também na vossa ajuda. Hoje marquei uma consulta de psiquiatria. Boa. Já estou a sentir que estou aqui no meu limite. E antes que o limite passe para outro limite, vou Isso foi devia uma meter excelente. pela. Não, quem tem muita dificuldade em dormir e não consegue descansar com muita facilidade, de facto pode ficar com dificuldades de, pronto, de se regular emocionalmente, a capacidade de memória, a capacidade de criatividade, a capacidade de concentração, tudo isso é afetado. Por isso, de facto, quando não se consegue e a pessoa percebe que está a ficar mesmo extremamente cansada, recorrer a um profissional que é especialista é a decisão correta. E pronto. Como é que se chama, Inês? Para apontar aqui. Esse é o, Eu tenho consulta daqui a um mês. esse é o arcossono forte. Com sono. Eu depois posso enviar uma foto. O arcossono forte funciona muito bem, mas depende de situação a situação, lá está. Não é? Sim, porque eu, por exemplo, eu não tenho dificuldade a adormecer. Aliás, eu em 2 minutos estou tão cansada que eu em dois Pois minutos adormeço. o problema é depois O ter o problema é sono que eu reparador, né? acordo muitas vezes à meia-da-noite e eu já estou a Pois. acordar por coisas ridículas. Portanto, uma coisa é nós estarmos preocupados e acordarmos com uma coisa mesmo muito importante, tem um grande risco no trabalho. Eu já estou a acordar por coisas ridículas que, quer dizer, se eu não me lembrar daquilo, ninguém morre, Sim. quer dizer, e já estou aqui numa situação que já não está, e acho que já acho que dificilmente consigo ir lá sozinha. Não, mas isso é um ato de coragem e de grande inteligência, Luana. A sério, é sério. Por isso, de certeza que as consultas de psiquiatria têm esse problema, são difíceis de conseguir rapidamente. Mas pronto, daqui a um mês vai estar. Então, estávamos aqui a falar dos erros e eu queria vos alertar aqui para uma coisa. Estas dicas que a Yolanda falou são excelentes para vocês perceberem o porquê. E depois também tenho aqui nas outras respostas, também vos quero alertar aqui pela possibilidade de dois erros, que é dissolver numa chávena de chá quente os medicamentos que se podem partir também não é uma boa ideia, porque o calor pode destruir a substância ativa. Por exemplo, os probióticos não se podem tomar nunca com alimentos quentes, porque estão a destruir as bactérias benéficas, ficam totalmente destruídas. E depois também tenho aqui outra opção que é: posso esmagar e colocar na sopa ou num copo de sumo para disfarçar o sabor. Isto é muitas vezes utilizado para dar a crianças ou pessoas idosas, mas atenção, só se pode colocar na sopa se garantirem que a pessoa vai comer a sopa inteira, porque senão a pessoa não vai fazer a dose terapêutica. Aqui uma dica, caso isto seja uma necessidade, se o comprimido se puder esmagar, podem dar na sopa, mas metem logo a dose total na primeira colherada de sopa, nem metem no prato. Às vezes estas pequenas coisas fazem toda a diferença. Vamos passar então aqui para o medo dos efeitos adversos, porque nós temos de facto muito medo de tomar medicamentos, e a Yolanda há bocado utilizou uma frase que é o que todos nós dizemos, isto faz parte, que é: eu não sou de tomar medicamentos, percebem? Isto são coisas que nós usamos no nosso dia a dia, que é muito comum. De facto, há muito medo, há muito receio de tomar medicamentos. E desculpa usar aqui o exemplo, Yolanda, mas eu apercebi-me por termos falado destas coisas e a verdade é que todos nós agimos assim, porque há muito medo dos efeitos adversos. E já na Grécia Antiga, se utilizava a palavra fármacon, que deu origem depois ao fármaco, que tinha um duplo significado, que era o significado de remédio, de cura, mas também de veneno. E eu no início disse-vos, é verdade, os medicamentos têm efeitos adversos.
nos folhetos informativos eles estão sempre lá relatados. Não há nenhum que não tenha essa possibilidade de ocorrência. E por isso, estes números são tão assustadores. A Organização Mundial de Saúde estima que 50% das pessoas tomem corretamente os medicamentos. E a principal razão é não aderir à terapêutica. Desculpem estar em inglês, mas só encontrei, acho que esta imagem retrata muito bem a realidade, que diz que por cada 100 receitas que os médicos prescrevem, só 50 a 70 pessoas é que se dirigem à farmácia. Dos que se dirigem à farmácia, só entre 48 e 66 é que compram efetivamente os medicamentos. E isto eu sei porque trabalho na farmácia e há pessoas que me dizem muitas vezes frases do género. Então, desses todos que estão aí, qual é que acha que eu devo levar? Que eu não quero tomar esses todos. Às vezes por uma questão económica, mas muitas vezes também por receio de tomar muitos medicamentos. Desses que levam os medicamentos, só 25 a 30% é que os vai tomar corretamente. E desses, só 15 a 20 é que faz uma recompra. Percebem? Por isso há mesmo aqui um grande receio e uma fraca adesão à terapêutica que é prescrita. Não sei se vocês tinham noção destes números, mas é uma realidade um bocadinho assustadora, porque nós temos à nossa disposição as ferramentas terapêuticas para nos resolver os problemas e muitas vezes, por medo, não as utilizamos. Não é só o medo. Não é só o medo que nos leva a não aderir aos tratamentos. Muitas vezes nós não queremos abdicar de um copinho de vinho ao jantar e então, com receio de tomar os medicamentos com o copinho de vinho, preferimos não tomar o medicamento. Às vezes começamos a tomar, mas no início sentimos-nos piores. Isto acontece muito com antidepressivos. Os antidepressivos, ao início, nas primeiras semanas, no primeiro mês, ocorrem muitos efeitos adversos. A pessoa não se sente ela própria, sente-se tonta, com muita sede, sente-se mesmo mal. Às vezes então muitas vezes desistem do tratamento. Mas se a pessoa ultrapassasse essa primeira fase negativa, depois ia ter inúmeros benefícios. É um exemplo. Depois há pessoas que também desistem porque não sentem melhorias logo, no imediato, ou então tinham uma expectativa tão grande do medicamento funcionar e que desistem, porque afinal não funciona assim tão bem como se estava à espera. E depois, quando os tratamentos são muito longos ou são para sempre, há muita gente que desiste. Quando são muitos medicamentos, não sei se é aqui algum caso, mas há pessoas que tomam 10 comprimidos diferentes por dia, porque é necessário. E há pessoas que desistem de alguns porque consideram que são demasiados. E depois, muitas vezes, porque é complicado. Às vezes há posologias complicadas. Por exemplo, os medicamentos para o Parkinson têm que se tomar muitas vezes por dia. Outros têm que se tomar em jejum, depois o outro tem que se tomar depois do pequeno almoço, o outro não se pode tomar com leite. Às vezes é complicado. Por isso há aqui várias razões para a não adesão à terapêutica. Eu estou-me a focar muito no medo, mas estas também são razões que podem levar à não adesão. E o que é que eu vos quero dizer? Que há muitos estudos, e isto é um estudo português que estudou aqui 8 doenças, uma das quais foi a artrite reumatoide, e eles estudaram qual é que era o impacto das novas terapêuticas que surgiram entre 1990 e 2016 para estas doenças. E as conclusões que se chegaram foi que os novos medicamentos que surgiram adicionaram isto no geral, no global, não é? Acho que é 2 milhões de anos de vida saudável. Evitaram 110 mil mortes e a esperança de vida para as pessoas com estas doenças foi prolongada até 10 anos. Isto é incrível.
Isto para vos dizer que os medicamentos não fazem só mal, também têm, de facto, muitos benefícios. E quero-vos falar aqui da janela terapêutica, porque acho que é uma forma de vos explicar de uma forma fácil, que os medicamentos são seguros. E então, o que é que, imaginem, quando nós tomamos um medicamento, da forma como ele foi prescrito, ou seja, o médico disse-nos, vais tomar 2 comprimidos por dia, de 12 em 12 horas, durante 30 dias, vais fazer este tratamento. E ele dá-vos essa indicação porque ele está dentro da janela terapêutica. Se ele está dentro da janela terapêutica, significa que foram feitos ensaios clínicos e observações já posteriores aos ensaios clínicos. Isto significa que é seguro tomar aquele medicamento. Os efeitos adversos não vão ocorrer. Percebem? Ou se vão ocorrer, não são nada graves. Porque, de facto, há efeitos adversos que não são graves e que têm elevada probabilidade de ocorrência. Mas dentro da janela terapêutica, a toxicidade do medicamento é mínima. E é isto que eu vos quero passar, que quando nós estamos a tomar um medicamento que é prescrito pelo médico, a maioria deles está dentro da janela terapêutica. Quando é que podem sair fora da janela terapêutica? E aí já é preciso ter mais algum cuidado. É de facto quando a pessoa já toma outros medicamentos. E isso pode fazer com que ele fique um bocadinho fora da janela terapêutica e cause reações adversas. Eu não sei se isto não é muito fácil de explicar. Não sei se fui clara, se perceberam, se me querem fazer alguma pergunta da janela terapêutica. Vou-vos dar aqui outro exemplo. Antigamente, as pessoas utilizavam plantas medicinais para curar as doenças, né? Não havia medicamentos. Ninguém fazia ideia se essas plantas medicinais estavam dentro da janela terapêutica, porque não havia estudos que dissessem se tu tomares aquela concentração daquela planta medicinal, vai começar a sobrecarregar o teu fígado, por exemplo, e vais ter problemas hepáticos. Outra coisa que não estudavam, se estava dentro da janela terapêutica, que é uma coisa que é uma grande vantagem dos medicamentos. Os medicamentos, eles só têm lá aquela substância ativa, correto? Paracetamol só tem paracetamol e depois tem outros recipientes que é para fazer o comprimido, mas que são totalmente inócuos. Mas quando nós tomávamos plantas medicinais aqui há anos antes, a planta não tem só a substância ativa, tem a substância ativa e uma série de outros componentes, e esses podem ser tóxicos, percebem? Quando tomamos um medicamento, ele só tem aquela substância ativa, não tem os outros componentes todos que havia antes nas plantas medicinais, e foi totalmente estudado qual é que é a posologia, qual é que é a dose e como é que se toma para estar dentro da janela terapêutica, para não haver efeito tóxico. Por isso, não devem ter tanto receio dos medicamentos, porque de facto houve estudos que comprovaram estar dentro de uma janela que é benéfica. E depois também vos quero dizer aqui outra coisa, que é importante também referir. Não tenham demasiadas, não joguem todas as fichas nos tratamentos que os médicos vos recomendam. Porquê? Porque muitos medicamentos, às vezes, também não funcionam igual para a Yolanda do que funciona para a Gabriela. Porquê? Porque vocês têm património genético diferente e podem funcionar de forma diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes o médico não acerta à primeira na medicação que vos vai fazer bem. Por isso, não desistam só porque não fez efeito à primeira, no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia. Tomem de acordo com o que ele vos disse, e se as vossas expectativas sentirem que foram defraudadas, que não está a fazer o efeito que vocês esperam, falem com ele, porque deve de haver outras opções terapêuticas, ok? E
Também vos quero dizer que caso tomem um medicamento e ele vos provoque um efeito adverso, que pode acontecer, ou porque o vosso material genético tem mais essa predisposição, ou porque vocês têm uma doença crónica que faz com que haja mais predisposição a esse efeito adverso, ou porque tomam outros medicamentos, ou suplementos, ou produtos naturais que vão interagir e aumentar essa probabilidade, notifiquem esse efeito adverso. O que é que isto significa? Podem ir ao site do Infarmed, ou podem ir à farmácia. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo, espero que vocês consigam ver bem. Façam ok se virem bem. Inês não está com som. Desculpa. Inês, estás a ouvir? Não tem som. Sim, sim, pera. Ah, ok. Oh, Liliana, desculpa, obrigada por me teres avisado. Mas o som era música, era só música. Não sei se conseguiram ler, porque eu também não sabia resolver esse problema técnico agora. Por isso é que eu decidi continuar, porque se não tem som eu não sabia, não sei resolver. Mas não sei se conseguiam ler as legendas. Conseguiam ler? Mal, Sim, não está um sei. bocadinho pequeno. Deus. Pois, estava pequeno. Pronto, mas é assim, eu Ah, explico, eu faço um breve resumo. É muito importante, quando ocorre um efeito adverso, que ele seja notificado. Porquê? Porque um medicamento que a mim não me provoca efeito adverso nenhum, de facto, a Liliana, a Yolanda, a Gabriela pode provocar, porque nós temos, é chamado polimorfismo genético. Geneticamente somos diferentes umas das outras. E quando se faz um ensaio clínico, antes do medicamento ficar disponível na farmácia para vocês adquirirem, estudam-se muitas pessoas, mas não se estuda a população toda mundial. E então é importante notificar-se, porque isto vai para as autoridades portuguesas, europeias e mundiais. E se surgirem, imaginem, surgirem mais do que um caso a reportar a mesma coisa, muitas vezes o que é que pode acontecer? Podem alterar mesmo o folheto informativo e dizer, atenção, que é muito frequente aparecer o efeito adverso X, ou podem mesmo suspender o medicamento do mercado. Por isso é importante notificar. Devem-se notificar todas as que são graves, e se vocês considerarem que aquelas que não são graves querem reportar, reportem na mesma. Por isso, reportem todas as que vocês considerarem importantes. Não sei se aqui alguém tomou esta aspirina sem quando era criança. Eu tenho ideia que tomei. Esta aspirina 100 foi um dos medicamentos que foi retirado do mercado, neste caso para a população pediátrica, porque depois de estar no mercado e ser amplamente utilizado, se percebeu que em alguns casos, ou seja, algumas crianças com determinado material genético tinham um síndrome gravíssimo. Por isso é tão importante nós notificarmos os efeitos adversos, e também é importante confiarmos nos medicamentos, porque vocês agora sabem que existem todos estes mecanismos, que são mecanismos de farmacovigilância,
que promovem a nossa segurança. Por isso, nota final sobre esta questão dos efeitos adversos e sobre o medo. Tentem, sempre que possível, aderir aos medicamentos que vos são prescritos. Os efeitos secundários que vos podem aparecer, muitas vezes vão desaparecer se vocês continuarem a toma desses medicamentos. Caso não se sintam mesmo bem com esses medicamentos, falem com o médico e caso haja mesmo um efeito adverso que considerem importante, notifiquem. E estou quase a fechar aqui a última sessão do programa e vou-vos aqui alertar para o tema das interações, que eu também considero fundamental, porque eu pus aqui uma explosão, porque de facto podem ocorrer aqui várias interações com os medicamentos. Pode ser um medicamento com outro medicamento, pode ser um medicamento com um alimento, pode ser, desculpem, está ali um erro, um medicamento com uma bebida, um medicamento com suplemento alimentar, com uma planta medicinal, ou mesmo com uma doença. Por isso é importante fazermos escolhas esclarecidas. Por que é que é tão comum haver interações que são chamadas as interações por duplicação? Porque muitas vezes nós não recorremos só a um médico e fazemos-lo corretamente. Vamos ao médico da clínica geral, quando existem. Vamos ao médico especialista. Vamos à farmácia pedir conselho. Vamos, às vezes, utilizar terapias alternativas, como é a medicina tradicional chinesa, que usa muitas plantas medicinais e a ayurvédica. Ouvimos os conselhos das influencers no Instagram. Vamos à ervanária. A televisão também nos vende conselhos. E às vezes estamos a tomar produtos para o mesmo efeito, mas que têm nomes diferentes. E isto sai fora da janela terapêutica. Ou seja, facilmente estamos-nos a intoxicar. Então é preciso ter muito cuidado com a interação por duplicação. E eu coloquei aqui esta imagem das plantas também para vos dizer o seguinte. Antigamente, as pessoas respeitavam as plantas medicinais como tal. Ou seja, não havia medicamentos e quando estavam doentes, iam aos frasquinhos lá de casa e tomavam as plantas medicinais para a cura da sua doença. Nós, hoje em dia, o que é que fazemos? Muitas vezes tomamos pequeno almoço com plantas medicinais. Estamos a comer uma torrada e a beber um chá de camomila. Por isso, e ninguém considera isto perigoso, não é? E na maior parte das vezes não é. Atenção, eu estou aqui também a ser alarmista. Mas a verdade é que em determinadas situações, em determinadas doenças que tomam alguns medicamentos, pode ser contraproducente. Por isso temos que respeitar, de facto, as plantas medicinais também como tal. E se temos benefícios em tomá-las, que muitas vezes temos, e tomamos outros medicamentos ou temos alguma doença, vamos lá aqui pesquisar mais se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. É isto que eu vos quero dizer. E como é que vocês podem pesquisar mais? Podem ir, por exemplo, a este site, que é o Observatório de Interações de Planta e Medicamento da Faculdade de Farmácia de Coimbra, que tem uma base de dados com uma série de produtos naturais que podem interagir com medicamentos. E só aqui vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, quem toma medicamentos para o colesterol não deve beber chá de hipericão, de sálvia e também não deve beber sumo de laranja natural em grandes quantidades ou todos os dias, porque vai reduzir neste caso não tem efeito tóxico, mas o que faz é que reduz a atividade terapêutica do medicamento. A aloe vera. A aloe vera que é chamada uma planta milagrosa. A aloe vera tem excelentes efeitos terapêuticos, é verdade, mas pode interagir, por exemplo, com medicamentos para o cancro e também com cremes
doce tópico, cortisonas doce tópico. Tenho a certeza que da aloe vera ninguém desconfiava. O açafrão das Índias, que nós usamos tanto aqui Tanto, eu de vez em quando utilizo, eu gosto muito de comida indiana. O açafrão das Índias. O açafrão das Índias tem muitos benefícios nas doenças inflamatórias, porque ele tem um forte efeito anti-inflamatório. Contudo, se a pessoa já está a fazer anti-inflamatórios não esteroides e não faz um protetor gástrico, pode ter hemorragias gastrointestinais graves. Por exemplo, devemos tratar os produtos naturais, de facto, como medicamentos, no sentido que temos que ter cuidado com os efeitos e com as interações que podem ter. Exemplos de produtos naturais que têm muitas interações: o hipericão, a beterraba, a anona, a planta do chá, as sementes de chia. Eu trouxe aqui as sementes de chia porque elas estão aqui muito na moda, mas elas, de facto, podem. Aqui o tamoxifeno, não sei se sabem que medicamento é que é, mas é um medicamento amplamente utilizado para o câncer da mama. E as sementes de chia podem absorver, ou seja, puxam o tamoxifeno para a sua superfície e depois são eliminadas pelas fezes. E as sementes de chia estão muito na moda. Por isso, tem que se ter cuidado. Estão espantadas com esta informação que eu vos dei? Vão ao Observatório das Plantas e, se quiserem, eu posso vos enviar mais sites, são em inglês, se tiverem essa curiosidade. E estamos aqui nos finalmente. Agora que vocês têm esta informação, podem tomar ainda decisões mais acertadas. Nunca se esqueçam, porque falámos nisto nas outras sessões, que a terapêutica farmacológica tem muitos benefícios, mas que ela deve ser sempre combinada com outras estratégias. E as estratégias principais são estas que são os pilares da saúde. Tentem ter uma alimentação saudável, trazer atividade física à vossa semana, durmam bem, tentam dormir bem, se não dormem bem, procurem ajuda. Tentem ter uma vida menos estressante e com mais calma. Procurem pessoas que vos fazem bem. Procurem ter mais conhecimento e nesta vocês aqui, agora, nestas últimas 8 semanas, adquiriram muito. E evitem substâncias nocivas, o tabaco, o álcool, que são mesmo muito prejudiciais. O que é que eu vos sugiro? Eu, na primeira sessão, enviei-vos um documento em que vocês colocaram, avaliaram em que patamar é que estavam em cada este pilar. Preencham isto regularmente para tentar perceber onde é que podem ir melhorando. Isto não se muda tudo da noite para o dia, não é em 8 semanas que a pessoa consegue mudar completamente a sua vida e adotar todas estas estratégias. Mas se o fizerem pouco a pouco, vocês vão ter um destino mais saudável. Eu disse isto na primeira sessão. Quando nós repetimos os erros de 1% dia após dia, com más decisões sucessivas, isto transforma-se em resultados tóxicos e é assim que aparecem as doenças. E o contrário também acontece. Tentem melhorar 1% da vossa vida para hábitos saudáveis e ao final de muitos anos, esse 1% que melhoraram vai ter efeitos cumulativos e vai-vos dar mais saúde. Não se esqueçam disto. Isto é mesmo muito, muito interessante. E para terminar, eu quero que vocês continuem aqui a subir esta escada da saúde e tenho 2 conselhos para vocês. Um é que sejam exigentes com os outros, com os vossos prestadores de saúde. Exijam melhor saúde. E o segundo conselho é que sejam gentis convosco próprias. Façam escolhas que vos respeitem. Descansem, procurem momentos de autocuidado, respeitem-se e coloquem-se em primeiro lugar, porque aqui quem tem outros para cuidar precisa de estar bem para cuidar dos outros. E quem não tem outros
para cuidar, também tem que cuidar de si para estar bem. Isso é fundamental, serem gentis convosco próprios. Acho que é o melhor conselho que eu tenho para vos dar depois destas 8 semanas. É, é este, que para mim, é o mais importante. E terminei. Eu gostava, não sei se vocês me deixam tirar uma fotografia. Eu só quero tirar aqui ficar com uma recordação. Espera, e tirar o meu telemóvel. Obrigada. Muito obrigada por me terem ouvido aqui nestes dias. A Dolores queria falar. Eu vou dar Sim, aqui. Sim, Dolores. um pedacinho de tempo de antena para mim, por favor. Sim, já Eu, estou a dar. obrigada. Eu não vou tirar muito tempo. Tirei aqui umas ideias já enquanto estava a falar e acabei por escrever uma folha inteira, imagina. Queria voltar a Pois. falar da cortisona e dizer que eu só deixei de tomar porque a médica me disse que era o ideal, embora pensasse que eu não conseguiria deixar de tomar, ok? Sim, 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 Tenho sim. uma ligação fantástica com a minha médica, faço tudo o que ela manda e quando não concordo, digo. E quando faço as neiras, também lhe conto. E tudo que tomo por fora, também lhe conto. Bom, mas não era nada disto que eu queria dizer. Quero agradecer à Inês, a todos os profissionais que participaram e a todas as senhoras que têm estado aqui todos os dias. E agora? Estou Obrigada. ficando. Ok, desculpa. Já vos disse que tenho artrite reumatoide e atenção que eu não digo que sofro de, tenho, ok? A medicação tem feito o seu trabalho, mas já encontrei aqui uma coisa que precisava há muito tempo. O maior medo que eu tinha era ficar dependente. E encontrei aqui na Filipa Duarte um soro. Eu espero que todas tenham encontrado aqui qualquer coisa. Tenho frequentado as aulas dela e já consigo fazer imensas coisas. Obrigada, Inês. Ai, que boa, fico tão feliz. Fico tão feliz, Dolores. A Filipa é fantástica, é verdade. É isso. Muito obrigada, Dolores. Muito obrigada. Fico mesmo feliz Obrigada. e a Filipa também fica, que eu sei que eu já tenho falado com ela. Sim. E, É e que todas nós temos os nossos medos. Eu acho que tenho superado esta doença de uma boa forma, tenho conseguido aceitá-la bem, mas há coisas que me incomodam muito e o pior era ficar dependente. Eu não conseguia fazer certas coisas que agora já consigo, já tenho força e isso para mim está sido fantástico. Todos os profissionais que aqui estiveram deram ideias e penso que qualquer uma de nós podia precisar de qualquer uma destas coisas. Penso que não me alimento mal, agora já durmo bem, ao contrário daquela colega que falou ainda agora, eu já dormi muito mal e acredito que seja isso, fosse isso que me provocou esta doença, porque já estudei muito sobre o assunto. Uhum. Mas quando estamos de ir em busca de melhorar. E eu encontrei aqui aquilo que me faltava. Obrigada. Fica a dizer isto. Oh, Dolores, muito obrigada por esse testemunho que eu fico muito feliz por ter contribuído e ter trazido a Filipe à vida da Dolores, porque sei que ela é mesmo muito boa profissional e gosta muito de ajudar. E também agradeço as palavras porque podem ser ajudar as outras pessoas que estão aqui a arriscar e a procurar introduzir na sua vida algumas alterações. Por isso, muito obrigada. Eu queria Obrigada agradecer também. muito a todas por terem estado aqui as 8 semanas. Para mim foi muito bom. Há pouco, no início, estava a falar com a Cristina. A Cristina perguntava se eu estava cansada. Claro que sim, que estou cansada, porque dediquei-me aqui muitas horas de estudo, principalmente. Mas a verdade é que eu saio daqui completamente revigorada depois das sessões. Por isso, vale sempre a pena quando fazemos com gosto e também quando sabemos que podemos estar a ajudar os outros. Por isso, olha, muito obrigada, um beijinho muito grande a todas e estejam à vontade para ir comunicando, está bem? Está combinado. Obrigada. Um Tudo beijinho. bom para todos, Obrigada. para Um todas. beijinho. Uma boa noite. Beijinho. Obrigada, beijinhos. Boa noite. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.